Isso é um conceito antigo, um conceito que existe em muitos tempos, que é cada vez mais abandonado. Porque agora tem fatos novos na vida. Um dos fatos novos é a possibilidade de grande mobilidade de fatores. O país não é formado por servidores públicos. Tem muito mais gente do que isso. Né? Pois bem, então, se quando aumentam, carregam muito a progressividade, nos Estados Unidos, nos anos 50, a alíquota chegava a 90%. Hoje está em 35%, na pessoa física, é tendente a diminuir. As pessoas mudam de domicílio. Quem muda de domicílio? Precisamente os mais ricos, não os mais pobres. Vou pegar um exemplo concreto. Quando François Hollande, o último presidente francês, que precedeu, portanto, ao atual Macron, ele resolveu aumentar as alíquotas do imposto de renda para aumentar a progressividade. O mais importante ícone do cinema francês, Gérard Depardieu, converteu-se em cidadão russo. Mas não é mais contribuinte francês. Que assim, isso virou um objeto, uma piada. E todos mudam. Boa parte, nos países que têm tributação elevada, onde tem essas pessoas físicas, ninguém pense que um francês está na França, não. Está em Mônaco, ele está em Luxemburgo, ele está em Andorra, ele está em San Marino. Ou seja, se San Marino e Itália, um está dentro do outro, por que eu preciso estar sendo tributado mais na Itália se eu posso ficar em San Marino? Então, essas coisas, portanto, nós temos um mundo diferente. A tendência do mundo inteiro é redução das alíquotas, não de aumento. Então, por que os investidores vão? Absurdamente, como eu vou dizer em seguida, para paraísos fiscais. Porque não pagam nada. Hoje, 1/6 da riqueza do mundo está em paraísos fiscais. O paraíso fiscal é um elemento deletério no sistema tributário. É a competição fiscal nociva. Mas ele existe. Quer dizer, grandes empresas, por exemplo, para onde é que vão? Para a Irlanda, que é um paraíso fiscal. Onde fica a sede de empresas como Apple? Irlanda. Google? Irlanda. Então, chega a um ponto de alguns países tomarem medidas de retaliação, que na Itália, ou na Austrália, foi criado um imposto que foi apelidado de Google Tax, o imposto Google. Então, essas empresas se movem, como as pessoas se movem. Então, você tem que olhar o sistema tributário dentro dessa ótica. Assim, não é dizer assim, eu vou aumentar a alíquota e o senhor está morto. Não está morto, não, ele muda. Eu sempre digo, em tom mais bem-humorado, que uma das coisas mais fantasiosas que existe na área tributária é a expressão sujeito passivo, que é um nome que se dá mais pomposo para contribuinte. Ele não tem nada de passivo, ele se mexe o tempo todo. Se ele vai fazer isso, ele vai para outro lugar. Quer dizer, ele de fato é muito pouco obediente. Então, não tem nada de passivo. Isso eu digo então, evidentemente, bem-humorado, para no fundo querer dizer o seguinte: os contribuintes se movem. Não existe nenhum registro na história da humanidade que o sistema tributário tenha sido eficaz no enfrentamento da desigualdade. Não é ali. A desigualdade se enfrenta pelo lado da política pública, é na política de gasto. Então, por exemplo, para usar, dizendo um exemplo que é lugar comum, é no campo da educação. Quando eu sou capaz de oferecer uma educação pública, eficiente, de qualidade, que não é o caso do Brasil, que é de má qualidade, então eu estaria enfrentando a questão da desigualdade, porque eu estaria dando à educação pública gratuita aos pobres a capacidade de se desenvolverem. Sim, isto é uma política eficaz de enfrentamento de desigualdade, que eu começo a igualar as oportunidades, não pela frente. Então, é na política de gastos onde deve ser concentrada a ação de enfrentamento das questões das desigualdades. Segunda questão foi a questão do retorno. Essa é uma questão muito
muito conhecida, assim, não muito pelos especialistas. Imposto não estabelece retorno individual. Não é da natureza do imposto. O imposto dá retorno social. Por exemplo, se eu vou pensar num sistema progressivo, é para tirar muito de um para dar para o outro. Então, esse daqui vai dizer, mas cadê o meu retorno? Imposto não é preço. Eu não compro algo. É uma obrigação de todos que se resolve no gasto para todos. Então, portanto, deve haver uma mediação de tal sorte que não haja uma correspondência precisa nisso. Nós podemos falar da deficiência das políticas públicas brasileiras. Isto é verdade. Não tem a menor dúvida que sim. Vão dizer, mas olha, nós acabamos de dizer, pagamos imposto e temos uma política pública de má qualidade. Separe o problema. Tem que enfrentar o problema da política pública de má qualidade, que nada tem a ver com imposto, são duas questões distintas.